Os filmes recentes de Digimon Adventure sempre tiveram uma polêmica por trás. Muito antes de Kizuna ter sido revelado, o diretor de Digimon Adventure e Zero Two, Hiroyuki Kakudo, havia revelado que ele tinha sido chamado para ser o supervisor do filme em relação à história e à lore, mas ele teve suas ideias descartadas, e os produtores do filme preferiram seguir uma ideia que para Kakudo contradiz os temas e configurações da série de TV. Depois de um Twitter Space que ocorreu incluindo Hiromi Seki, Kakudo decidiu responder um dos comentários que ela fez. Muitos dos comentários que Hiromi Seki anda fazendo quanto ao filme parte da ideia de que o final de 02 foi feito de uma forma muito idealizada e que desde então ela desenvolveu um olhar mais crítico e começou a notar que um final como aquele ignora todas as crises que iriam ocorrer devido ao fato de haver Digimons em todo o mundo humano, incluindo a ideia de que provavelmente muitos humanos não iriam querer ter Digimons, que foi exatamente a ideia que inspirou o novo filme. Kakudo, entretanto, diz que isso nunca foi verdade, e que o final de 02 foi muito bem pensado quanto a esses detalhes, e apesar de terem tido tempo limitado para expor tudo o que planejaram, o final de 02 é qualquer coisa menos idealizado, e as profissões dos escolhidos eram as pistas para saber disso. Para Kakudo, era claro que vão haver problemas relacionados à limitação de espaço para tanto os humanos quanto Digimons, incluindo comida para todos se alimentarem e problemas culturais e religiosos. Isso sem contar de discriminação e segregação dentre as pessoas pela presença dos Digimons e eventuais crises militares motivadas pelos Digimons de níveis mais elevados. E de fato, o próprio anime diz que o caminho para chegarem até esse epílogo não foi fácil. De acordo com Kakudo, esse momento 25 anos depois representa um pequeno momento de paz que foi possível devido ao grande esforço das crianças escolhidas para combater as crises. Só que detalhar tudo isso nos últimos minutos de um anime infantil que passava nos domingos de manhã era muito difícil, mas o subtexto estava lá para quem conseguisse entender. Por exemplo, Taichi é descrito como um diplomata, mas isso é porque não tinha uma palavra mais específica. Ele é basicamente alguém que não é limitado a nenhum país e viaja pelo mundo tentando espalhar a paz e amizade por muitas formas. Ele tem os filhos mais novos no final, justamente porque devido ao seu trabalho, ele teve que se casar e ter filhos muito tempo depois do que o seu júnior, que era o Daisuke. Quanto aos outros, Koshiro havia virado um pesquisador para descobrir as razões pelas quais os eventos recentes envolvendo os Digimons estavam acontecendo. E Yamato virou um astronauta para poder procurar pelo poder das trevas que repele a evolução e estava por trás de eventos como os Dark Masters. E o Joe virou algo como um médico sem fronteiras, trabalhando para cuidar de humanos e Digimons que se machucaram durante as crises. Os personagens de 02 iriam começar a atuar diretamente um pouco depois dos veteranos das primeiras temporadas, mas todos tinham partes importantes nos eventos das crises. Daisuke esteve no cargo de conseguir disponibilizar comida para todos, quem havia observado os crimes que estavam sendo feitos usando os Digimons e decidiu se juntar à recém-estabelecida divisão de combate a Digimons da polícia. E em resposta a isso, Yori começou a notar que haviam motivos que levavam Digimons e humanos a cometerem maus atos. Eles não eram só pessoas e Digimons puramente maus. Haviam razões por suas ações, e por isso ele decidiu se tornar um advogado. Quanto às personagens femininas, Kakudo preferiu não comentar sobre elas devido ao plano de fundo delas ter sido desenvolvido por uma escritora que estava a cargo da série, possivelmente se referindo a Genki Yoshimura, que era uma das compositoras da série. Então seria melhor dar uma oportunidade para as outras histórias serem contadas em uma postagem dedicada só a elas. Mas ele garante que todas, incluindo outros personagens que ele não teve o tempo de descrever como Takeru, tiveram suas ocupações envolvidas de algum modo com as crises. De modo geral, ele quis deixar claro que o futuro de 02 foi bem pensado para futura exploração, e nada foi colocado ali ao acaso. E na verdade, tem muita complexidade por trás de tudo, e de fato, muitos desses conceitos foram explorados nos mini-diálogos do livro Digimon Adventure Character Complete File. Quando Kizuna estava sendo planejado, Kakudo disse ter passado meses dando apresentações para os produtores, explicando os detalhes do mundo, como os personagens deveriam estar em 2010 e como isso refletia de volta no cenário mundial, mas eles preferiram não seguir essa planificação. Além disso, Hiromi Seki também fazia parte dessas discussões e estava lá junto dele, e então ele se pergunta por que ela viria ao público falar algo que contradiz diretamente a explicação que ele deu. Ele
prefere imaginar que ela simplesmente esqueceu. Quanto ao futuro, ele ainda não pretende comentar sobre os filmes em si. A postagem foi mais uma resposta ao desentendimento que Seki tinha quanto ao final, que foi feito sim tendo muitas coisas consideradas, independente de como os filmes atuais estão sendo feitos. Futuramente ele pretende continuar escrevendo mais sobre como Digimon Adventure e Zero Two foram feitos, mas por agora isso era tudo. Eu achei que a postagem do Kakodou seria mais específica quanto ao filme, mas descobrir os detalhes escondidos no final de 02 foi ainda mais impressionante. Eu sempre fico muito surpreso com tudo o que pensaram enquanto faziam a série, e essa é a exata razão por que eu escrevo e faço vídeos sobre Digimon. Eu quero que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Eu acabei ficando gripado esses dias, então a minha voz não está muito boa, então peço desculpas por qualquer problema. Mas eu ainda estou trabalhando e escrevendo o próximo vídeo, mas esse eu só vou gravar quando estiver melhor. Então obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima vez.